Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente está com um documento técnico bem interessante em mãos, Veículos Híbridos e Elétricos, Análise Técnica. É do Alberto Maier, saiu em 2024. Um material denso, né? Focado nas tecnologias que estão moldando o futuro dos carros. Exatamente. É um estudo que vai fundo nas diferentes arquiteturas, como tudo funciona. Pois é. E a nossa missão aqui é destrinchar os pontos-chave desse estudo. A gente vai mergulhar nessas tecnologias, tentar entender melhor os tipos de híbridos, aqueles elétricos com extensor de autonomia e até uns detalhes meio polêmicos sobre modos de condução, regeneração de energia. Bom, vamos começar a organizar isso. A ideia central dos híbridos, pelo que o documento coloca, é juntar o melhor de dois mundos, basicamente. Isso. Combinar o motor elétrico e o motor a combustão para ter, assim, máxima eficiência. O sistema tenta pegar a energia que sobra do motor a combustão, transforma em eletricidade e guarda na bateria. E também, claro, a energia da frenagem, né? A famosa frenagem regenerativa, ela também é recuperada. Ah, regenerativa. Sempre importante. Com certeza. O ponto crucial, segundo o autor, é que o ganho de eficiência com tudo isso supere as perdas que são inevitáveis nas conversões de energia. Sabe? Entendi. Isso leva ao que ele chama de efeito híbrido, que permite usar motores a combustão menores, o tal do downsizing. Exato. E aí economiza combustível. O estudo fala em algo entre 15% e 25% a menos, comparando com um carro parecido só a combustão. E tem um bônus na aceleração também. Ah, é? Sim. Uns 10% a 20% mais rápido. Isso porque o motor elétrico entrega todo o torque na hora, né? Diferente do motor a combustão, que precisa ganhar giro. Ajuda bastante na saída. Faz todo sentido. E o documento separa essa hibridização em níveis, né? Vamos começar pelo mais simples, o Mild Hybrid, ou o híbrido leve, o MEHV. Isso, o MHV. Pensa nele como um assistente. Ele dá uma força na partida, ajuda na aceleração, recupera energia quando freia, mas ele não consegue mover o carro sozinho, só com eletricidade. Só um empurrãozinho, então. Basicamente, usa sistemas de 12 volts ou, mais comum hoje, 48 volts. O texto até destaca esse sistema de 48 volts como modular, compacto, bom custo-benefício e que já dá uma economia ali na faixa dos 15% a 20%. Ok, então ele otimiza o motor a combustão. Mas para ter aquela experiência de andar só no elétrico, mesmo que por pouco tempo, aí a gente tem que ir para o Full Hybrid, o HEV. Aí o jogo muda. No EV, o carro já consegue rodar só com eletricidade. Em baixas velocidades, né? O autor fala em até uns 50 km por hora, mais ou menos. Perfeito para o trânsito da cidade. Ah, para o ande para. Isso. E o sistema inteligente, ele gerencia sozinho se usa o motor elétrico, o a combustão ou os dois juntos, para ser o mais eficiente possível em cada situação. Na partida, andando normal, acelerando forte, desacelerando para regenerar a energia. Alguns têm até um botãozinho EV Mode para forçar o uso elétrico quando a bateria está com carga. Bem mais sofisticada. E por último, o híbrido plug-in, o PHEV. A grande diferença é poder ligar na tomada. Exato, essa é a chave. Os PHEV têm baterias bem maiores que os HEVs e você pode carregar na tomada de casa do trabalho. Isso permite rodar distâncias bem maiores só com eletricidade. O texto fala entre 40 e 60 quilômetros, mas alguns modelos já passam de 100, 140 quilômetros. Nossa, bastante. Ideal para quem roda pouco no dia a dia, então. Perfeito para isso, se o trajeto diário está dentro dessa autonomia elétrica e a pessoa pode carregar sempre, ela usa o carro quase como um elétrico puro na maior parte do tempo. Parece a solução ideal. Mas o autor coloca um porém aí, né? Coloca, sim, uma ressalva importante. Ele argumenta que em viagens longas, sabe, quando essa bateria maior descarrega, o motor a combustão, que geralmente é pequeno nesses carros para economizar peso e espaço, pode ter dificuldade. Para mover o carro e ainda tentar recarregar a bateria ao mesmo tempo, o resultado, segundo ele, pode ser um desempenho meio fraco e, paradoxalmente, um consumo e emissões até altos nessas condições de estrada, sem carga na bateria. Entendi. Então ele classifica mais como um carro para cidade mesmo.
O termo que ele usa é eminentemente urbano. Onde ele brilha é podendo rodar elétrico a maior parte do tempo. Interessante essa visão. Bom, além dos tipos, o estudo detalha como esses motores se conectam. As tais arquiteturas. Tem várias. Serial, paralelo, misto. Como funciona isso, de forma geral? São basicamente as maneiras de combinar as forças dos dois motores. No híbrido serial, o motor a combustão vira só um gerador de energia. Ele não mexe as rodas. Não diretamente. Ele gera eletricidade que vai para a bateria ou direto para o motor elétrico, e é o motor elétrico que faz o carro andar. O ponto negativo que o autor levanta é a eficiência, porque a energia passa por muitas conversões. Mecânica para elétrica, depois elétrica para mecânica de novo. Tem perdas aí. Entendi. E o paralelo? O híbrido paralelo, os dois motores podem mover as rodas, podem trabalhar juntos para máxima potência ou separados. O carro pode andar só com o motor a combustão, quase como um carro normal, ou só elétrico em algumas situações, ou somando os dois. É mais flexível nesse sentido. E o misto, tipo da Toyota? Tenta juntar tudo? Isso, o híbrido misto ou power split, como chamam. É o mais complexo. Usa um jogo de engrenagens planetárias, geralmente, para poder funcionar como serial ou como paralelo, dependendo do que for mais eficiente naquele exato momento. Ah, ele escolhe o melhor jeito. Exato. É considerado mais versátil, mas também, claro, mais complexo e caro de produzir. O documento ainda cita rapidinho outras variações, tipo Exosplit, que é um eixo com motor a combustão e o outro com motor elétrico, criando uma tração integral, e o Torque Split. Muita opção. Voltando rapidinho para os mild hybrids, os MHEV, o estudo fala das posições da máquina elétrica, de P0 a P4. Sem entrar em todos os detalhes técnicos, qual a ideia principal dessa classificação? A posição da máquina elétrica muda tudo. Basicamente, onde ela se conecta no conjunto. A P0 é a mais comum, mais barata. A máquina elétrica fica ligada por correia ao motor a combustão, no lugar do alternador. Como um super alternador, então. Isso. Tipo um BSG, Belt Integrated Starter Generator. Várias marcas usam. A desvantagem é que a correia limita o torque que ele pode dar ou tirar, e na hora de regenerar energia, o motor a combustão continua girando junto, o que gera atrito e perde eficiência. Precisa de correias mais fortes também. E as outras posições, P1, P2? A P1 liga direto no virabrequim. Elimina a correia, permite mais torque, mas é mais difícil de encaixar no motor, mais caro. O texto diz que está caindo em desuso. Agora, o interessante são as P2, P3 e P4. O que elas têm de diferente? Elas colocam a máquina elétrica depois da embreagem, ou seja, entre o motor e a transmissão, P2, na saída da transmissão, P3, ou direto no outro eixo, P4. Ah, então dá para desconectar o motor a combustão? Exatamente, essa é a grande vantagem. Permite desligar o motor a combustão e eliminar o atrito dele durante a regeneração ou mesmo para andar um pouquinho só no elétrico, em manobras, o tal creep. Melhora muito a eficiência. A P4, que fica no eixo traseiro, ainda por cima cria uma tração integral elétrica. Legal. Mas deve ser mais caro e complexo, imagino. Com certeza, e muitas vezes precisa de um motor de partida separado para o motor a combustão. Mas a tendência que o estudo aponta é essa, uma evolução para P4, por causa dos ganhos, principalmente com o sistema de 48 volts se firmando. Entendi. P0 mais simples, P2 a P4 mais eficientes na regeneração, mas mais complexos. É um balanço, né? É o clássico trade-off da engenharia. Custo versus benefício. Falando em soluções diferentes, e aqueles carros elétricos que têm um motorzinho a gasolina, mas só para gerar energia? Os Range Extenders, os REX. O que documento fala deles? Ah, os REX. A ideia é simples. Acabar com a ansiedade de autonomia. Você tem um carro elétrico, mas leva junto um pequeno motor a combustão que funciona como um gerador. Quando a bateria principal está acabando, ele liga para recarregar e você poder rodar mais. Mas esse motor a combustão nunca move o carro diretamente. Não, nunca. Ele só gera a eletricidade. O documento cita exemplos com o motor Wankel, que é compacto, ou até pequenos motores a diesel super eficientes para essa função. Parece uma solução inteligente, um meio termo. Parece, mas o autor do documento é bem crítico. Ele questiona a eficiência geral disso.
Diz que sempre tem perda converter energia mecânica em elétrica para depois usar essa elétrica para mover o carro. Seria melhor usar a energia mecânica direto, se possível. E a questão ambiental? Aí ele critica mais ainda. Chama de hipocrisia a ideia de que é um carro limpo ou ecológico. Porque na hora que o gerador está ligado, ele está queimando combustível fóssil e emitindo CO2 igual. A visão dele é bem cética quanto aos RECs. Uma perspectiva forte. E pulando para os 100% elétricos, os BEVs, o que o estudo ressalta? O básico que a gente já ouve falar. Bateria de alta tensão, um ou mais motores elétricos, a eletrônica de potência para gerenciar tudo e o sistema de recarga. Aquela arquitetura tipo skate com a bateria no assoalho é bem comum e ajuda no espaço e no centro de gravidade. E as vantagens são claras, né? Sim, reforçadas no texto. Zero emissão local de poluentes, eficiência energética altíssima do motor elétrico, coisa de mais de 90%, enquanto o motor a combustão fica lá nos 30% a 40%. Torque instantâneo para aceleração e, claro, a frenagem regenerativa. Mas nem tudo são flores. Quais os desafios apontados? Plume. Isso define a autonomia. Segundo, o custo, que ainda é uma parte significativa do preço do carro elétrico. E terceiro, um ponto bem sensível que o autor bate bastante: o impacto ambiental e as emissões de CO2 na produção da bateria. Tem que olhar o ciclo de vida todo, não só o uso. Certo. E sobre os motores elétricos usados, o que o texto comenta? Menciona os principais tipos. Os síncronos, que muitas vezes usam ímãs permanentes, são muito eficientes, mas dependem de terras raras. Aqueles materiais com nomes estranhos e meio complicados de conseguir. Exato, com toda uma questão geopolítica e de custo envolvida. Existem síncronos que não usam ímãs, mas são um pouquinho menos eficientes, e tem os assíncronos, que são mais robustos, mais baratos, não usam terras raras, mas geralmente perdem um pouco em eficiência para os síncronos de ímãs. A escolha depende muito do projeto, do custo, e o resfriamento desses motores é super importante também. E a eletrônica, que comanda tudo isso, o cérebro do sistema. Fundamental. O inversor é uma peça-chave, ele que transforma a corrente contínua da bateria na corrente alternada que o motor usa para acelerar e faz o caminho inverso na hora de regenerar energia na frenagem. E tem o conversor DC-DC, que pega a alta voltagem da bateria e rebaixa para os 12 volts que alimentam os sistemas normais do carro, faróis, rádio, etc. O estudo também dá uma pincelada na importância da segurança funcional, a norma ISO 26262, para garantir que tudo isso funcione sem falhas perigosas. Ok. Agora um ponto que sempre gera conversa: os modos de condução e a regeneração de energia. O documento dá uma atenção especial para o modo B e para o e-pedal. Sim, porque ambos mexem diretamente com a frenagem regenerativa. E um ponto importante que o estudo levanta é que a força dessa regeneração não é sempre igual. Ela varia. Como assim? Depende de alguns fatores. Primeiro, o nível de carga da bateria, o SOC, State of Charge. Se a bateria está quase cheia, ela não consegue absorver muita energia, então a regeneração é limitada. Segundo, a saúde da bateria, o SOH, State of Health. Uma bateria mais velha, degradada, também regenera menos. E terceiro, a temperatura. Frio ou calor atrapalham. Muito frio ou muito calor limitam a capacidade de carga e descarga da bateria para protegê-la, então a regeneração diminui. É mais eficaz no trânsito urbano, com muitas frenagens, do que numa estrada em velocidade constante. Entendi. Então, às vezes, o carro pode não segurar tanto quanto a gente espera quando tira o pé do acelerador. Exatamente. E isso é fundamental para entender o modo B e o e-pedal. O modo B, de brake, geralmente aumenta a intensidade da regeneração quando você solta o acelerador. O carro desacelera mais forte do que no modo normal. Mas ele para o carro completamente? Normalmente não. Ele reduz bem a velocidade, mas para parar mesmo você ainda precisa pisar no pedal de freio. O documento até menciona umas questões técnicas sobre possível desgaste em alguns componentes com o uso muito intenso desse modo e a importância de garantir que a luz de freio acenda quando tem essa desaceleração forte. É comum em caminhões e ônibus elétricos ter níveis ajustáveis de regeneração que funcionam de forma parecida. Certo. E o e-pedal, ou one-pedal driving?
esse vai além, né? Esse vai. A proposta é permitir acelerar e frear o carro até a parada completa, usando só o pedal do acelerador. Tirar o pé do acelerador ativa uma regeneração bem forte, que pode imobilizar o veículo sem precisar tocar no freio. Maximiza a regeneração, imagina. Teoricamente, sim, mas ele também sofre das mesmas limitações que a gente falou. Carga da bateria, saúde, temperatura. Nem sempre ele vai conseguir parar o carro tão rápido ou tão forte quanto esperado. E aí entra a polêmica da segurança que o estudo menciona. Exato. Esse é o ponto mais controverso. O documento detalha uma regulamentação nova na China. A partir de 2027, eles vão proibir que o e-pedal, nessa forma que para o carro totalmente, venha ativado por padrão de fábrica. Vai ter que ligar manualmente. Isso. O motorista vai ter que escolher, ativar e, mais importante, para parar o carro completamente, vai ser obrigatório usar o pedal de freio físico no final. A justificativa deles, citada no texto, são preocupações com segurança. Risco de confundir os pedais numa emergência ou casos de aceleração súbita involuntária, o tal do SUA, Sudden Unintended Acceleration. Nossa, e em outros lugares, como Europa, EU... O texto diz que, por lá, o foco regulatório tem sido mais em garantir que a luz de freio acenda corretamente quando o e-pedal causa uma desaceleração forte. Não chegou a ter uma proibição direta como essa da China, pelo menos não da forma como o documento descreve. É um debate bem atual. Com certeza. Bom, chegando já nas conclusões do estudo, o autor, o Alberto Maier, ele apresenta uma visão bem crítica sobre a eletrificação toda, né? Qual é o resumo da ópera dele? Relatando a visão do autor que está no documento, certo? Ele argumenta que essa corrida para a eletrificação acaba mascarando outros problemas ambientais sérios. Como assim? Ele critica muito a poluição gerada na fabricação das baterias, principalmente a mineração dos materiais, questiona a vida útil real dessas baterias, o descarte, os custos altíssimos e afirma que a dependência do petróleo não acaba, só muda de lugar, seja para gerar a eletricidade que carrega os carros em muitos países ou nos próprios materiais da bateria. Ele também questiona a narrativa sobre o clima. Sim, ele critica o que vê como um foco exagerado no CO2 e no aquecimento global, sugerindo que existem agendas político-econômicas por trás disso. Ele até cita o Bill Gates como um dos impulsionadores dessa agenda. Defende que precisa ter uma análise de ciclo de vida muito mais completa e honesta, sabe? Para ver se essas tecnologias são realmente tão limpas como falam. É uma visão bem diferente do discurso mais comum. Sem dúvida. E, repetindo, é a análise final que consta no documento que a gente usou como base. Trazemos aqui como parte da exploração do material, sem endossar ou refutar essas opiniões específicas do autor. Perfeito. E com isso, a gente fecha essa nossa análise do documento sobre veículos híbridos e elétricos. Foi uma viagem, hein? Vimos a complexidade toda das arquiteturas, as diferenças entre os MEHV, HEV, PHEV, os detalhes da regeneração e essas controvérsias todas. Fica muito claro, né? O campo está evoluindo numa velocidade incrível e a quantidade de soluções técnicas diferentes é enorme, cada uma com seus pontos fortes e fracos. E essas críticas que o próprio documento levanta sobre as baterias, sobre os custos, sobre de onde vem a energia, isso faz a gente pensar, né? Pensar no que exatamente? O que fica para refletir? Bom, considerando essa complexidade toda que a gente viu, os custos envolvidos e esses desafios ambientais do ciclo de vida que o próprio estudo aponta, como será que as próximas inovações podem mudar esse jogo todo? Sei lá, talvez baterias de estado sólido ou os combustíveis sintéticos que prometem ser neutros em carbono? Ou, quem sabe, avanços realmente grandes no hidrogênio? Será que o cenário pode mudar radicalmente de novo? Exato. Será que essas soluções que hoje parecem um futuro definitivo, como os elétricos a bateria, são só um capítulo intermediário nessa história toda? Fica aí a provocação. Uma excelente pergunta para a gente continuar acompanhando e pesquisando. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para organizar as ideias e aprofundar um pouco mais o conhecimento nesse tema tão presente hoje.
Obrigado pela companhia e até a próxima exploração aqui no The Deep Dive.